Pessoal, aí voltamos mais uma vez, nós vamos ver a letra B, tá certo? Vamos fazer uma leitura ali sobre os módulos da força magnética, então os módulos da força magnética e da força elétrica na figura 2, que essa daqui continua, tá? Só que a gente vai fazer esse B, tá certo? São dadas por expressões, tá? FB, né? QVB, EFE igual a QE, respectivamente, tá certo? Sendo que a carga elementar. Qual é a velocidade dos elétrons? Tá? O campo, o módulo do campo magnético é B, tá? Igual a 0,2, tá certo? Esse T aqui, né? Seria uma unidade do campo magnético, né? Tá bom? Tá uma pesquisada que seria uma unidade do campo magnético. Tá legal? Aí a gente vai analisar aqui qual o nome de cada um desses itens aqui, né? O básico aí a gente está procurando qual o nome de cada um desses itens, tá certo? Tá? Aqui no caso T a gente vai chamar como campo, vamos ver como é que é a unidade de campo, tá? Eu vou colocar aqui unidade de campo, o pessoal não se perder muito, é unidade de campo, simplesmente só para ficar uma letra T, tá? Uma unidade de campo. Nós vamos aqui primeiro explorar cada item aqui, né? O que significa cada um primeiro, antes da gente ter essa nomenclatura, tá? Então aqui que acontece? Nós temos as duas forças, né? A força do campo magnético, a força desse campo elétrico aqui, que basicamente um está em uma direção, o outro está em outra, e eles basicamente se igualam, tá? E basicamente o que acontece? Nossa carga ela está bem aqui, né? Então nós vamos ver cada um desses itens aqui, né, como que eles se chamam, o que acontece, né, e por essa igualação desses duas forças, por causa dessa igualação das duas forças, o que vai acontecer? Nós vamos montar aqui, vai ficar desse jeito, a força, né, do campo magnético, tá certo? Força do campo magnético é igual à força elétrica. Até aí, né, eles se igualam, essas duas polaridades se igualam, vai ficar nisso, tá? Aí nós vamos ter a carga, tá? Que significa essa carga elementar, tá certo? Carga elementar. Essa carga elementar, ela está sendo multiplicada, tá? Aqui nossa carga elementar, tá bem aqui, ela está sendo multiplicada pela velocidade, pelo módulo da velocidade dela. Então nós temos aqui V, tá certo? Vezes o campo magnético, né? Então o campo magnético ele não está representado aqui não, está representado aqui, tá gente? Tá, esse daqui é o vetor do campo magnético, tá? Letra B. Aí ele vai continuar igual, tá certo? Igual, aqui estou meio fora da folha, tá? É carga vezes velocidade igual ao campo magnético, que é igual. Aí nós vamos ter. Bem, continuando, pessoal, aí nós temos o que? Nós vamos ter igual, tá certo? A carga novamente, tá? A carga elementar, tá? Vezes, né? O módulo do campo elétrico, tá certo? O módulo desse campo elétrico que é dado pela letra E. Então nós vamos continuar aqui, vamos colocar aqui, ó, velocidade, para ver se eu consigo colocar de formas diferentes. Aqui a carga, tá certo? Aqui nós temos a velocidade, tá certo? Né, dessa carga. O campo magnético, depois a carga elementar de novo, carga elementar, novamente. Aí depois nós temos o módulo, tá? Módulo elétrico, com módulo elétrico aqui, certo?
E aí a gente está construindo uma parte aqui, né, dessa formulinha, né? Basicamente não é, tá? A gente só está mostrando, né, todo esse conteúdo ali de cima para você saber quem que é quem, tá certo? Essa que é a intenção. Depois disso tudo, o que vai acontecer, tá? Nós vamos escrever aqui, nós vamos ter a velocidade vezes o campo elétrico igual ao nosso módulo elétrico aqui, que é no caso a letra E, tá? Aí continuando, aí ele vai me dar para mim quais são os valores, né, para mim tá calculando isso, tá? Mas antes disso nós vamos definir como é que vai ficar essa fórmula aqui. Então ela vai ficar aqui, ó. Se ele quer, né, vamos ver aqui, qual é a velocidade, tá bem aqui, ó. Se ele quer a velocidade, essa parte do V aqui, ele vai ficar basicamente sozinha, certo? Tá aí que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse E aqui, né, colocar no numerador, que é a parte de cima, e o B que está multiplicando aqui, ele vai para a parte de baixo, tá vendo? E aqui eu vou compor uma outra formulinha. Então o campo magnético que está multiplicando, ele passa dividindo e ele está aqui, ó. Então essa daqui é a fórmula que a gente vai usar. Então a gente vai fazer uma divisão entre o módulo do campo elétrico e o campo magnético, né, dividido pelo campo magnético, vetor campo magnético, tá? E aqui o V de velocidade, tá certo? Aí a gente vai pegar esses valores para a gente poder realizar esse cálculo, tá? Como é que ficam esses valores desses campos aí? Né? Como é que vai ficar essa situação? Nós vamos ter o E, tá certo? Que vai ter, né, que é o campo elétrico, no caso, ele vai ser 1 vezes 10 a menos 4, né, velocidade por metro, tá? E o B, né, que seria o campo magnético que ele falou, né, campo magnético lá em cima, aonde a gente tem o T aqui nada mais é, né, o T nada mais é que unidade de campo, tá? Que é 0,2, né? A gente pode colocar isso daqui, reescrever de uma outra maneira. De que maneira que a gente pode escrever esse 0,2, tá? Para um termo mais científico, né? Como é que a gente transforma isso? A gente vai pegar o 2, né? Estão vendo que à direita não temos só uma casa? Então a gente vai escrever 2, tá certo? Vezes 10 a menos 1, tá certo? Então a gente tem uma casa à direita, né? A gente escreve o 2. Como temos uma casa só à direita, a gente conta como um 10 só. Ou seja, coloca o 10 elevado a 1. Se eu tivesse duas casas aqui à direita, nós teríamos 10 elevado a menos 2. Tá certo? Que é bem diferente. Tá? Então vamos ver aqui. B, que seria o campo elétrico. Nós vamos ter o campo elétrico aqui igual. Nós vamos ter B igual a 2, né, vezes 10 elevado a menos 1, tá? E aí como que ocorre a unidade? A unidade seria a unidade de campo, tá? Esse T aqui seria a unidade de campo. Como que a gente vai fazer esse cálculo, tá? A gente vai pegar aqui velocidade igual, aí a gente vai escrever na parte de cima lá, 1 vezes 10 a menos 4, tá? Na parte de baixo nós vamos escrever, tá certo? 2 vezes 10 a menos 1, igual, tá? Aí depois, o que nós vamos fazer? O resultado dessas divisões aqui, tá? Tá, o que vai acontecer? Nós vamos dividir 1 por 2. 1 por 2 seria 0,5, tá? Eu vou dividir 1 por 2. E aí o que vai acontecer, né, com a nossa divisão aqui, né, de números decimais? Então, não sei se você se lembra ou recorda. Vamos fazer aqui, ó, 10, tá certo? Menos 4 dividido por 10 a menos 1. Como é que vai ficar essa conta? Tá? Nós vamos pegar aqui esse 4 aqui, ó, 4 aqui, tá? Como a gente tem o sinal de divisão aqui, o que acontece? Nós vamos ter um menos aqui, ó,
Esse menos aqui é referente a esse sinal aqui, tá? Então aí o que vai acontecer? E a gente vai ter outro menos do menos 1 aqui, ó. Menos 1 aqui, ó. E eu vou deixar ele entre parênteses. Tá vendo? Para mostrar para você que aqui no sinal de dividir tem um menos. E aí a gente vai resolver. Vai ficar menos 4, menos com menos vai ficar mais 1. E aqui vai ficar menos 4, tira 1, vai ficar menos 3. Tá? Então aqui vai ficar como resultado. Tá? Aqui vai ficar 10 elevado a menos 3. Tá certo, pessoal? Então, o resultado seria esse daqui, basicamente. Ele pode ser simplificado, tá? Esse valor aqui, tá certo? Como que a gente simplificaria, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer a mesma transformação, ó. Aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a menos 3, tá vendo? Aí vai ficar 5 vezes 10 a menos 4, tá? Essa seria a simplificação dele, tá? Então, existe o quê? Existem duas respostas? Não. Aqui é uma resposta, que a resposta dele aqui é uma resposta mais simplificada. Tá bom? Tá aí os dois exercícios, eu vou mandar para gravação, mandar lá no YouTube para vocês. Vocês acompanhem aí, tá? E aí a gente vai fazendo o que pode. Um abraço para vocês todos. Até breve.